E eu passo a palavra à senhora Nájila Veloso Sampaio Barbosa. Liga aqui. Ok. Bom dia a todos, a todas. Eu gostaria de iniciar me reapresentando, porque eu não estou representando a FAO. Eu sou coordenadora de um projeto de fortalecimento de programas de alimentação escolar na América Latina e Caribe, que é uma relação de cooperação técnica internacional entre o Brasil, por meio do FNDE, e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Então, eu faço esse trabalho hoje e quero também agradecer publicamente aos colegas da educação fiscal, porque eu tenho um respeito muito grande, alguns anos de trajetória, alguns anos aí indo aos municípios, aos estados, trabalhando na pós-graduação, com 2 turmas já, trabalhando com a publicação de materiais, coisas que me deram muito prazer e me fazem me sentir muito em casa e muito familiarizada com o tema educação fiscal. Eu quero dizer que tudo que a professora Jaqueline e o professor Rodolfo disseram aqui até agora representa o meu pensamento sobre currículo e sobre a questão da educação fiscal na perspectiva de cidadania nesse país. Então, eu quero simplesmente reafirmar 3 coisas que, para mim, são fundamentais. Primeiro, dizer que a escola, o currículo escolar e a educação fiscal formam uma grande tríade, um grande tripé, hoje, quando se fala de educação de qualidade no Brasil. A escola, por ser esse espaço social incontestável de construção de saberes, de aprendizagens e, sobretudo, de formação humana. Formação humana que eu também quero destacar que, há alguns anos no Brasil, nós temos já mais ou menos consolidado entre nós todos os que pensamos educação, como sendo de um sujeito absolutamente integral na sua perspectiva. Integral como sujeito humano, como sujeito político e como sujeito social. E essas 3 dimensões grandes do cidadão nos mostram que, como humano, ele tem demandas específicas, biológicas, motoras. Como político, ele tem demandas de relações sociais e, como sujeito social, ele tem demandas de organização da cultura societária onde ele vive. Então, nessa boa perspectiva, é que entra aí o papel do currículo escolar, que é, na verdade, hoje, esse panorama, esse conjunto de elementos, esse conjunto que poderia ser descrito na linha do que o que se aprende, como se aprende, com o que e com quem se aprende e para que se aprende. Nós vivemos muitos anos sobre a égide de um conceito de currículo como sendo somente o que se aprende. E hoje nós já avançamos bastante, inclusive eu tive a oportunidade de discutir com muitos de vocês na pós-graduação exatamente isso, que currículo é esse marco dessa formação humana integral, onde existem elementos visíveis, invisíveis, objetivos, subjetivos. Eu gosto de pensar muito numa figura, numa charge que eu vi um dia, e eu já vivi esse papel, eu já fui protagonista disso, um ginecologista que olha para a paciente dele e só enxerga o útero. Ele olha para ela e, imediatamente, os olhos dele projetam uma imagem de um aparelho reprodutor feminino, especialmente o útero. E esse modelo de olhar que a medicina fragmentada ainda, uma parte bem tradicional da medicina ainda utiliza, da especialização tão específica, que impede de ver a totalidade, foi um modelo que nós adotamos na escola pós-revolução industrial, que era também de enxergar o aluno como cérebro. E, na perspectiva de olhar para esse ser humano como cérebro, e o papel da escola, o local, o espaço onde ele iria preencher este cérebro de coisas, foi que tornou o processo educativo tão fragmentado e disciplinar. Porque, na verdade, a escola é o único lugar onde o conhecimento é dividido em matemática, português, história, geografia, ciências, artes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque, se você for bem pensar, em nenhum lugar que você vá, na vida social, você divide essas caixinhas para utilizá-las. No mercado, que é um exemplo concreto, quando nós vamos ao mercado, será que quem vai ao mercado é
a caixinha que a gente abre no mercado é a da matemática somente? Ou quando você diz assim, meu Deus, tomate, já foi alguma coisa que eu comia tão bem, tanto, e agora eu estou comendo tão pouco. E aí, quando você começa a pensar as relações disso com o econômico, com o social, com a ideia do ambiente, com os desastres naturais, com o buraco com a camada de ozônio, com a organização planetária que nós estamos dando sobre a Terra, nós vamos entender por que o preço do tomate custa quase R$ 7,00 em alguns supermercados, e diferentemente do mês, acho que há 2 meses, que eu particularmente não compro muito, mas comprei a 2 e pouco, R$ 2,90 aqui em Brasília. Então, quando você reage a essas organizações da vida social, você não reage como matemática, como história. Você reage como ser humano na sua integralidade, e assim o nosso estudante é. E eu creio que deve ser obcecada a nossa perspectiva de ver o ser humano na sua integralidade. Porque isso vai nos fazer compreender, por exemplo, a Jaqueline fala muito da questão da educação integral, em tempo integral, e de currículo integral na perspectiva de um ser humano também integral. Porque também não basta oferecer 2 tempos de aula para oferecer o que se oferece hoje. É importante oferecer 2 tempos, jornada ampliada, para se oferecer muito mais do que o que se tem oferecido nos 500 anos do nosso país. E aí é onde eu entro, que a educação fiscal é um dos temas que eu vejo que podem aportar muito nesse movimento. E, inclusive, essa discussão da relação educação fiscal e tempo integral que foi posta, marcada politicamente aqui hoje para mim, é um dos grandes avanços desse seminário. E, conhecendo tudo isso, eu queria dizer também que eu vejo a perspectiva da transversalidade muito forte quando se pensa na integralidade humana. Porque se pergunta como. Há que se discutir um pouco de didática nessa hora. Porque fazer um trabalho voltado para a disciplina exige, muitas vezes, um professor só, com um tempo de aula X e um movimento muito monorresponsável, muito autossuficiente. E quando eu penso em transversalidade, eu vou pensar em outra perspectiva de trabalho dentro da escola. E eu queria chamar a atenção de vocês que nessa tríade, nesse tripé, para sustentar este tripé com a qualidade que a educação fiscal merece e necessita, nós temos 3 coisas que hoje eu considero aprendizagens que eu não posso abrir mão delas sob nenhum pretexto para esse avanço que nós devemos ter. Eu vou citar aqui a primeira grande questão que, para mim, é base para construções futuras na educação fiscal, e eu já venho dizendo isso há algum tempo. Primeiro, o professor é um protagonista importantíssimo. Ele não é um agente reprodutor de um conteúdo que nós achamos que seja maravilhosamente importante para a vida humana. O professor ele precisa se sentir protagonista desse tema. E, para isso, ele precisa compreender essa relação, esse conceito de currículo é fundamental para gerar aproximação com esse profissional. Porque, imagina, se coloquem no lugar do professor dentro da sala de aula. Existem 1,5 milhão de pressões de todos os lados. Lida-se com todas as realidades possíveis e imaginárias. Todas e mais algumas que você ainda não consiga imaginar. E se esse profissional se sentir hoje compelido a ser um conteudista dos vários conteúdos que são demandados a ele, nós vamos ter resistência. Resistência natural. De quem diz assim, eu não estou entendendo qual é a desse povo, que me manda um material e quer que eu desenvolva aqui. Eu já ouvi isso. E qual é a grande questão, então, de ter esse profissional como protagonista? É partir da realidade dele. Ele é o protagonista do exercício curricular dentro da escola, junto às suas turmas, seus alunos. Ele é um ser humano que pensa. Ele é um ser humano que está ali com a responsabilidade enorme de fazer crianças saírem do estágio cognitivo X e alcançarem o estágio cognitivo Y. Ademais, ele também é incitado a pensar as outras dimensões desse indivíduo, como eu já citei. As motoras, as estéticas, as políticas, as sociais, as relacionais e todas as outras inteligências aí que são possíveis de se observar nesse indivíduo. E imagina, então, que ele precisa compreender esse movimento.
E compreender esse movimento, é o primeiro recado que eu queria deixar, é participar de um contexto onde a educação fiscal seja entendida como parte de um currículo que valoriza a formação humana na sua integralidade e parte de um movimento da vida social. Significa que ele não tem um trabalho a mais, ele tem um contexto social onde ele pode se apoiar para desenvolver o seu trabalho. Aí há uma diferença, para mim, estritamente essencial. E eu falo isso porque andei já muito e já escutei muitas coisas e sei que tem muitos avanços de vocês nesse campo. Também tenho observado professores que já conseguem construir uma referência com a relação fiscal, com a educação fiscal, relacionando muito bem ao trabalho pedagógico que está sob a sua responsabilidade. Mas, enfim, esse é um protagonista importante. A formação dessa pessoa precisa passar pela compreensão da educação fiscal no contexto de um currículo de formação integral, de tempo integral, de pessoa integral, de política integral, de planejamento social integral, de tributo que atende a toda uma demanda integral, de arrecadação que deve atender a uma demanda integral. A perspectiva tem que ser cada vez mais ampla. E eu acho que quando a gente fala integral, nós estamos ampliando, numa palavra só, essas múltiplas N dimensões e referências que a gente tem de cada um desses temas. Essa é uma grande primeira questão. A segunda grande primeira questão é que meu sonho de consumo com educação é onde a gente, ao invés de ter que colocar os temas da vida social dentro da matemática, dentro da história, dentro da geografia, a gente faça exatamente o oposto. Coloque esses instrumentos de organização do pensamento humano a serviço dos valores necessários para uma vida humana digna. A gente inverteu essa relação. Nós nos colocamos a serviço de ferramentas e não as ferramentas a nosso serviço. Tanto que hoje a gente precisa insistir tanto que a escola também é lugar de valores, a escola também é lugar de discutir a vida social, a escola também é lugar de discutir a saúde, a alimentação, a segurança alimentar e nutricional, a escola também é lugar de discutir o tributo, o que se paga, o que se faz com o que se paga. Eu acho que é o contrário. A gente tinha que ter claro que a escola é lugar de tudo isso e insistir para que essas ferramentas dessem significado e sentido a tudo isso e aportassem muito mais conhecimento e muito mais compreensão acerca desses temas a partir das ferramentas e dos instrumentos que a matemática, por exemplo, pode oferecer, que a história pode oferecer, que a ciência e a geografia. Quer um exemplo concreto? Ao invés de essa lógica que eu estou falando é assim, ao invés de querer encaixar o tema educação fiscal dentro da matemática, o meu desafio seria encaixar a matemática dentro do tema educação fiscal. Porque esses temas, sim, para mim, organizam a dignidade e a qualidade da vida, que é essa perspectiva de currículo de formação integral, e essas outras coisas são instrumentos importantíssimos, necessaríssimos para a organização da vida humana. Mas nós vamos demorar um pouco a chegar nisso, na prática, porque a nossa formação ainda é disciplinar, a nossa universidade ainda se entende na formaçãozinha de cada um com seu quadrado, e enquanto a gente não chegar a uma discussão de transversalidade muito mais clara, muito mais efetiva, nós ainda vamos correr atrás. Mas isso é um dos avanços que eu vejo que estão sendo construídos na nossa geração. Talvez eu não veja. Provavelmente meus filhos e meus netos verão. Eu estou apostando nisso. A outra questão importante, terceira, então, é que, gente, fazer educação fiscal ou qualquer outra educação, eu trabalho com segurança alimentar e nutricional hoje, é um desafio tão grande em qualquer país, porque representa a introdução de um novo paradigma de cultura. Porque nós somos de uma cultura onde cada um tinha sua responsabilidadezinha. Eu sou de uma época em que criança comia assim, olha, hoje as crianças comem na mesa, né? Na minha época, a criança recebia o pratinho e ia lá para fora. Eu me lembro direitinho de eu e meus irmãos sentados, eu e meus primos e parentes, quando tinha uma festa, quando tinha todo mundo reunido, a gente sentava num cantinho lá, para não fazer muita bagunça no meio dos adultos. Hoje a gente chama as crianças para discutir, para o debate, elas sentam à mesa, nosso espaço, a gente tenta fazer
de alguma maneira, que a nossa alimentação seja um momento de diálogo, a gente constrói isso também culturalmente. São culturas, são mudanças, a relação que nós temos hoje com o sexo, com a sexualidade, com o direito do idoso, com o direito do deficiente, tudo isso é mudança do paradigma cultural. E eu vejo que na educação fiscal nós estamos tratando, assim, chocando um paradigma tradicional de cada um no seu quadrado para um paradigma onde a participação social é a grande mola de movimento das coisas que não nos agradam nessa sociedade. E essa mudança de paradigma, ela modifica a cultura. E, ao modificar a cultura, a gente precisa passar pela escola e precisa necessariamente passar pela infância. Porque não vamos ser tão, como é que fala, emergencialistas, presentes. Qual é a palavra que a gente usa para dizer que eu estou olhando só o hoje? Imediatistas. Não sejamos tão imediatistas a ponto de pensar que a educação fiscal é remédio para os problemas que a gente tem. A educação fiscal não é remédio. A educação fiscal funciona como construção de uma cultura de mudança da perspectiva que nós temos no Brasil. É assim que eu a vejo, é por isso que eu gosto de trabalhar nela. É a formação de hábito, desde a infância até a fase adulta, com todos esses segmentos, é que vai garantir que um dia, e eu desejo que a gente não tenha mais necessidade de fazer educação fiscal. Eu trabalho para isso, para que um dia eu não tenha mais necessidade de falar de segurança alimentar e nutricional. Eu vejo que a nossa referência, a nossa meta tem que ser essa. E eu trabalho hoje com Honduras, El Salvador, Nicarágua, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador e Guatemala, 11 países. E eu vejo que, do ponto de vista da mudança da cultura, o Brasil tem algumas coisas para ensinar a esses outros países. E a gente mostra aqui os nossos avanços nesse aspecto. Nós somos, em termos de organização do movimento social, sabe? A ONG, a sociedade civil, os grandes conselhos que nós temos, o Conselho de Alimentação Escolar, essas coisas elas representam um avanço muito grande que os países nos solicitam no campo da segurança alimentar e nutricional. Por outro lado, nós temos muito que aprender com a América Latina e Caribe no conceito de participação local da vida da escola. Eu vejo coisas que, às vezes, eu não acredito. Em Honduras, por exemplo, mês passado, nós tivemos o lançamento de um projeto, uma atividade do projeto, e os pais da escola tinham uma coisa chamada Caixa Rural. Imagine que os pais de um município pequeno, pobre, como muitos dos nossos, se organizam e mantém essa estrutura como já princípios de associativismo e cooperativismo bem avançados, dentro da escola. E eu vi lá dentro uma horta escolar feita pelos pais, para que eles se juntem, mantida pela Caixa Escolar, para que eles se juntem e orientem os pais que vão produzir para a agricultura familiar, para a venda, para a alimentação escolar. E nós simplesmente pegamos o nosso recurso e dissemos, olha, nós queremos construir aqui um programa de escola sustentável do ponto de vista da alimentação escolar. Nós queremos um refeitório, um comedor, queremos uma bodega, uma cozinha, e nós estamos propondo a discutir com vocês como é que se faz isso. A comunidade nos disse, sim, nós já temos aqui o desenho, se vocês quiserem nos apoiar, nós já construímos há alguns anos essa referência. Ou seja, não é assim, vocês chegam lá e vão fazer o que vocês querem aqui na nossa comunidade, porque aqui não funciona desse jeito. E aí fomos fazer, e os pais voluntários construíram isso, e hoje estão gerindo esse movimento. E nós estamos comprando da agricultura familiar em alguns desses países já, em 2, pelo menos, Honduras e Nicarágua, e os pais com uma participação efetiva do controle do uso do recurso para a alimentação escolar. E eu queria concluir dizendo que mudar a cultura da participação social também é outro desafio nosso. É fazer com que os pais compreendam que o dinheiro do programa direto na escola é dele e que ele precisa participar dessa discussão. É construir uma cultura onde a gente crie grêmios, agremiações, gente participando. Isso não é democratiquez. Isso é condição essencial de produzir um movimento de qualidade de vida nessa nossa sociedade, sobretudo para quem tem na escola um dos grandes referenciais, talvez únicos, do seu processo de formação humana e construção de aprendizagem. E
Em Honduras, por exemplo, nós tivemos uma grande lição, além dessa, que foi que os pais disseram para nós, organismo internacional, governo, disseram, olha, nós vamos discutir de uma maneira tal que até o banco desse comedor nós queremos participar. E isso aqui no Brasil, eu sou de escola há muitos anos, isso aqui no Brasil é olhado muitas vezes assim por nós professores e por nós diretores. Vão se meter agora até nisso, que já não é fácil. E agora vão querer se meter em definir qual é o banco que vai se pôr dentro do comedor, do refeitório da escola. Mas a riqueza desse processo é tão grande que o diretor da escola nos disse, olha, se eu soubesse, o diretor da escola hondurenha, pequena, 98 alunos, e a outra com 700 e poucos alunos, disse a mesma coisa. Se eu tivesse a noção de que ter essa gente dentro da escola fosse facilitar tanto o meu trabalho de gestão, a gente já teria propulsado esses movimentos há muito mais anos aqui na nossa vida escolar. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e descobrindo. Professor é protagonista, educação fiscal está para mexer em hábitos da cultura alimentar desse povo. As disciplinas devem estar a serviço desses grandes temas e não o inverso, e eu sonho com esse modelo, acho que a gente está construindo isso. E, para concluir minha fala, eu queria dizer para vocês assim, o quanto que, para mim, hoje, vocês estão avançados em termos de debate curricular. Vocês estão discutindo a educação fiscal em consonância com o que há de melhor hoje em termos de concepção de currículo. Não se iludam que vocês não escutariam isso que vocês escutaram da Jaqueline e do professor Rodolfo, de qualquer pessoa no nosso país. A gente ainda tem gente que defende outra concepção de currículo no nosso país. E nós estamos ouvindo de lideranças de governo, de lideranças de uma instituição como a Undime, essa perspectiva. Isso, para mim, representa, assim, no mínimo, 15 anos de avanço do governo Dilma. Desde o governo Lula para cá. E eu queria concluir mesmo agora, porque o meu tempo acabou, com uma apresentação que a Jaqueline me fez lembrar, com a imagem que ela colocou aqui, para dizer como é que eu nos vejo, como é que eu me vejo com a educação fiscal, como é que eu vejo o Brasil na relação América Latina e Caribe, como é que eu vejo a América Latina na relação Brasil. Uma apresentaçãozinha breve, prometo que não vou gastar mais de 2 minutos. Ela chama Ubuntu. E eu queria que vocês dormissem com esse nome na cabeça. Ubuntu é um termo africano. E ele foi criado a partir dessa historinha. Pois não, vamos passando. Sou eu mesma que tenho que passar. Estou esperando o quê? Estou esperando que alguém faça. Foi assim a minha vida inteira. Vamos lá. Um antropólogo que estudava os hábitos e costumes de uma tribo da África decidiu fazer algo divertido com os estudantes. Ele conseguiu uma boa quantidade de caramelos e pôs todas estas em uma cesta bem decorada. Então, chamou as crianças, os estudantes, e propôs um jogo, que, quando ele dissesse agora, essas crianças deveriam correr e o primeiro que chegasse à cesta seria o ganhador. E assim teria direito a comer todos os caramelos que estivessem lá na cesta, sozinho. E os meninos se puseram em fila, esperando o sinal que eles haviam acordado. E quando o antropólogo disse, agora, imediatamente as crianças, os estudantes, tomaram suas mãos e saíram correndo juntos até a cesta. Eles chegaram juntos e começaram a dividir os caramelos, e sentados no solo, com aquela imagem que a Jaqueline mostrou, eles comeram felizes. E o antropólogo começou a querer entender, estranhou um pouco por que se havia ido todos juntos, uma vez que eles poderiam ter comido só o que ganhou. E eles responderam, Ubuntu. Como um de nós podemos ser felizes se todos os outros estariam tristes? E Ubuntu, então, significa eu sou porque nós somos. Essa é a imagem ao final dessa apresentação. E assim eu queria terminar dizendo para todos os meus amigos de fora, da América Latina e Caribe, que nós no Brasil hoje estamos fazendo seminários internacionais como esse, fazendo cooperação técnica internacional em todos os temas, porque nós sabemos que nós só seremos
um país de qualidade, se nós todos juntos estivermos construindo as referências de dignidade de vida para toda a nossa gente. Então, eu deixo meu abraço, minha saudação a todos esses companheiros e o agradecimento sincero ao Eugênio e a toda a equipe da Educação Fiscal por essa oportunidade. Fabiana também. Obrigada.